Boa noite, galera. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me avisem. Se não estiverem me ouvindo, me avisem também. Então, vou só aguardar alguém me avisar aí. Vou colocar até aqui no chat, ó. Se estiverem me ouvindo, avisem, por favor. Beleza. Então, tá aí no chat já. Por favor, me avisem aí. Só aguardar vocês, alguém falar alguma coisa. Bom, vou começar dando boa noite aqui, ó. Beleza, obrigado, Luciana, que avisou que tá ouvindo. Oswaldão, boa noite, mano. Primeiro a chegar aí. Muito bem-vindo, glória a Deus pela sua vida. Tá sempre conosco aqui no culto. Vamos lá, Sandra, também sempre conosco aqui no culto. Boa noite, Sandra, Deus abençoe. Jô e Ricardo, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam melhores, já 100%. Deinha tá com a gente aí nos últimos cultos também. Bem-vinda, Deinha. Helena, boa noite. Boa noite, Eliane Gomes e Ricardo Cirilo. Sejam bem-vindos também. Luciana, Pastor Rafael tá por aí também. Thaís e o Dani, acredito também esteja aí. E acho que a Vanessa também. Boa noite, Van. Boa noite todo mundo, galera. Minha esposa também já tá online pelo jeito, porque minha filha tá gritando aqui, dá pra ouvir, pai? Então, boa noite todo mundo que tá assistindo nosso culto. Deus abençoe a sua vida hoje. Que a minha primeira oração aqui é que o Espírito Santo fale poderosamente com você essa noite, que o Espírito Santo toque o seu coração e que você seja grandemente edificado pela palavra que você vai ouvir aqui essa noite. Mas para isso, você precisa estar conectado com o que vai ser ministrado aqui, com o que o pastor Rafael vai falar. Então o que eu peço é que você se desconecte agora de todo o resto. Boa noite também, Luiz Felipe. Se desconecte de todo o resto. Esteja atento ao que vai ser ministrado, esteja atenta ao que vai ser ministrado aqui, ao louvor, participe do louvor. Eu sei que é diferente participar online, mas dá para você fechar os seus olhos, dá para você cantar junto com o Luiz Felipe aí, acompanhar o louvor. É um esforço que a gente faz para se conectar, e eu entendo que esse esforço é maior quando a gente está remoto, mas é possível, galera, é bem possível. Eu já fui ministrado algumas vezes, mesmo remotamente, assim, poderosamente, então não duvide do poder de Deus, né? Não acredite que porque nós estamos cada um nas suas casas, que Deus não vai operar, que Deus não vai falar, que o Espírito Santo não vai te tocar. O Espírito Santo não depende de estarmos todos no mesmo lugar, mas se nós estamos reunidos em espírito, ali está o Senhor conosco. Então eu creio que o Senhor está conosco nas nossas casas hoje, o Espírito Santo vai tocar as nossas vidas, porque nós estamos reunidos no mesmo Espírito. Como o João falou no domingo passado, né? A igreja invisível, ela se conecta, independente de onde ela esteja. Não falou exatamente com essas palavras, mas nesse sentido. Então, nós, cada um das nossas casas hoje, podemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, sermos ministrados pelo Espírito Santo. Basta apenas que você se desconecte das coisas mundanas, das coisas cotidianas, daquilo que se vê, para que você possa se conectar com o Deus que nós não vemos, mas que age profundamente nas nossas vidas. E eu creio que sim, que o Espírito Santo quer falar com você essa noite. Então, Dona Sandra, boa noite. Luquinhas, boa noite. Acredito que a Dani também esteja aí com você. Eu quero que você... Eu vou até colocar aqui no chat para chegar mais rápido. Envie seu pedido de oração aqui no chat, por favor. A gente já tem alguns pedidos que o Luquinhas, por exemplo, mandou no grupo. Tem algumas pessoas da igreja também que o Rafa já colocou aqui para a gente orar sobre. Mas eu pedi que você envie o seu pedido de oração aqui no chat, para que eu já possa fazer uma oração só, tanto pelos enfermos ou por qualquer situação que você acredite que é importante nós orarmos aqui hoje, quanto pela ministração. Então vou dar um tempinho aí para vocês enviarem, mas enquanto isso, galera, nós temos nesse momento 17 dispositivos conectados
Acredito aí que em torno de umas 30 pessoas assistindo esse culto de hoje. Vou pedir que nesse meio tempo, enquanto algumas pessoas enviam o pedido de oração aqui no chat, você compartilhe o link dessa live aqui, o link desse vídeo, desse culto, com as pessoas que você conhece. Coloca no seu status do WhatsApp, coloca no Instagram se você achar que deve, envia para algumas pessoas que o Espírito Santo vai tocar o seu coração para que você convide para esse culto. Essa estratégia da gente fazer esse encontro online facilita muito que pessoas que não viriam para a igreja participem também e recebam uma palavra. Eu creio que essa é uma estratégia de Deus para as nossas vidas. Então, se você sente isso no seu coração, se o Espírito Santo está tocando no seu coração em relação a isso, envie o link desse culto de hoje para as pessoas que você conhece. Talvez alguém seja tocado, alguma pessoa seja tocada e se converta, vai saber, né? A gente não pode limitar o poder do Espírito Santo achando que ele não vai operar através de uma palavra que a pessoa está ouvindo ao vivo através da internet. Creio que vai ser uma palavra poderosa do pastor Rafael para as nossas vidas hoje, assim como foi na semana passada com o bispo Daniel, foi uma palavra poderosa. Se você não conseguiu assistir ao vivo, a gente deixou disponível online durante toda a semana, foi uma palavra poderosa, tocou profundamente a minha vida. Então, é isso. Se você achar que deve, compartilhe o link desse vídeo, desse culto, com as pessoas que você conhece. Temos aqui alguns pedidos de oração já. Vou pedir que você feche os seus olhos agora, se desconecte de tudo ao seu redor para a gente fazer essa oração. Eu vou, às vezes, orar de olho aberto, às vezes orar de olho fechado aqui, para ficar de olho no chat e nos pedidos de oração que a gente tem. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça agora e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. Eu te agradeço porque o Senhor tem tocado as nossas vidas com as palavras que nós ouvimos lá na igreja, reunidos, com as palavras que nós ouvimos aqui às quartas-feiras, com as palavras que estão sendo ministradas nos cultos online de domingo. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem tocado as nossas vidas, tanto aqueles que já estão indo para a igreja, quanto aqueles que ainda estão assistindo os cultos das suas casas, porque entendem que é o momento para isso. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem tocado as nossas vidas, independente de onde nós estivermos. Te agradeço porque alguns de nós já estamos nos reunindo nos domingos nas igrejas, algumas células já estão se reunindo, então te agradeço porque o Senhor tem permitido que isso aconteça no tempo correto, Pai. Eu oro essa noite para que o Senhor derrame graça sobre a vida do pastor Rafael, derrame unção sobre a vida do pastor Rafael nessa noite, para que ele ministre a tua palavra conforme a tua vontade, ministre com poder, ministre com sabedoria, mas principalmente que ele abra a boca dele hoje e use esse meio de comunicação para falar aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, que o Senhor tem colocado no coração dele, que seja uma ministração que não venha da mente do pastor Rafael, mas que venha da vontade do Senhor para as nossas vidas. E também encontre em nós, Senhor, um coração pronto, atento para essa tua palavra, pronto para receber a semente da tua palavra, de forma que nós vejamos essa palavra frutificar nas nossas vidas, porque importa, Senhor, que a palavra nos toque e frutifique, que a palavra não seja infrutífera nas nossas vidas, Senhor. Eu oro em nome de Jesus pela cura de alguns irmãos e irmãs queridos. Pai, o irmão do pastor Robson, o Ricardo, que está com Covid, assim como o pastor Danilo e a Renata, a esposa dele, que também estão com Covid, o Eduardo Martim, que o Luquinha mandou aí no grupo. Eu oro para que essas pessoas sejam curadas, Pai. Pessoas que estão passando por essa enfermidade, que tem atingido tantas e tantas pessoas, Pai. Eu oro para que elas saiam rapidamente desse quadro de Covid e possam se recuperar tranquilamente, Senhor, em nome de Jesus, sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de resquício dessa doença, sabendo que enfrentaram mais essa luta e prevaleceram, Senhor. Da mesma forma, eu oro pela família do Luquinha, Senhor, pediu oração aqui, que o tio dele faleceu, então abençoa, Senhor, cuida do coração da Marta, do Gabriel, do Bruno, que são a família mais próxima aí desse tio dele, que o Senhor possa confortar o coração dessa família, Senhor, nesse momento de luto, nesse momento de tristeza,
Que eles possam perceber, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é um Deus presente, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pela Wanda, Senhor, tia da Sandra, para ela se recuperar dessa cirurgia na perna, que seja uma recuperação tranquila, que seja uma recuperação rápida, que tudo dê certo nessa recuperação, conforme a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor deseja, Pai. Óbvio que nós nos submetemos, mas a nossa oração em humildade é que o Senhor abençoe aí a Wanda para que ela se recupere rapidamente, Senhor. Eu oro também pelo Ricardo, Senhor, irmão da Thaís, está passando por uma situação difícil. Aí, seja qual for essa situação, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão ali, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha com provisão sobre a vida dele, que o Senhor venha com graça sobre a vida dele, que o Senhor venha dar direção para ele, abençoá-lo nos caminhos dele, Senhor, em nome de Jesus, para que essa situação difícil passe rapidamente, Senhor. Oro por fim ainda pela Natália, que está internada, como o Luquinhas colocou aqui no chat, Senhor, que ela possa passar logo por isso, seja qual for a doença, que ela possa sair dessa internação logo e se recuperar em nome de Jesus, porque nós cremos sim, Pai, que a tua mão continua poderosa, o teu braço não se enfraqueceu, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que nos salva, o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que continua operando sinais, milagres e maravilhas no meio do seu povo. Então é nessa certeza, Pai, de que o Senhor é poderoso para tratar cada uma dessas situações que nós oramos aqui hoje, para curar cada pessoa, independente da situação pela qual ela esteja passando, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso para isso. Eu oro por fim, Senhor, pela dona Neuza, mãe da Alessandra, que está passando por esse tratamento, Pai, que o Senhor a abençoe nesse tratamento, que o Senhor dê forças para além, em nome de Jesus, que elas possam sair dessa situação o mais rápido possível, sempre conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, para as nossas vidas, para a vida delas, em nome de Jesus. Dessa maneira eu oro, Senhor, abençoando cada um que está acompanhando esse culto hoje, cada pessoa que ainda vai entrar, Senhor, em nome de Jesus, toca as nossas vidas. É o que eu peço para a tua honra, para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Galera, vocês sabem como sou eu que estou abrindo o culto, eu preciso de um tempinho de vocês, só para colocar o Fê aqui que vai fazer o louvor, não se desconecta. Vai aparecer uma telinha aqui de aguardo de 1 minuto, é muito rapidinho, só para eu poder colocar o Fê aqui na tela. Tudo bem? Fique em oração, que a gente já volta. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o
descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama, a terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clamar, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama, a terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, a terra
vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Boa noite, amados, graça e paz, mais um culto, estamos juntos aqui para adorar o Senhor, na verdade já começamos, desde a oração do André e do Luiz Felipe no louvor, então a presença de Deus, ela está no nosso meio desde o momento que nós entregamos aí todo o nosso ser, desde o momento que nós consagramos esse culto para Ele, e sempre é assim, né, para honra e glória do Senhor, e eu louvo ao Senhor pela tua vida, que tem sido fiel aí nos cultos, que tem participado, que tem sempre separado essas quartas-feiras para juntos aqui nós compartilharmos da palavra do Senhor, esse momento tão precioso, né? Então eu louvo a Deus pela tua vida, que o Senhor realmente, a cada quarta-feira, tem os cultos de domingo, também tem as células, mas eu oro para que cada quarta-feira, nesse esforço adicional que você emprega na semana aí na sua vida, que o Senhor toque a tua vida, né? Simplesmente pelo ato de parar tudo o que você poderia estar fazendo e priorizar esse momento com a gente, né? É um momento que você prioriza de comunhão, mais que seja virtual, mas também para receber a palavra de Deus. Então, muito obrigado e que o Senhor te abençoe muito, muito mesmo. É o desejo do meu coração, é a minha oração para que você seja tocado pelo Senhor. Irmãos, também teve uma oração depois, um pedido de oração da Dona Sandra. Dona Sandra, por mais que nós já oramos pelos enfermos, nós oraremos aqui, então, depois do culto também. Vou lembrar desse pedido de oração, tá? Para Cleonice, né? Para Nancy e para Adriana, né? Vamos orar por elas, sim. Eu até peço todo mundo que está vendo o chat também, ore aí na tua casa, depois por essas pessoas também que a Dona Sandra compartilhou. Amados, antes de nós passarmos essa mensagem, boa noite ao pessoal que está entrando. Antes da gente iniciar essa mensagem, até um recado que o Bispo Luiz pediu para a gente reforçar, e eu também tenho presenciado e reforço o pedido de oração. Nas últimas 2 semanas, principalmente, tem muitos novos casos de Covid, né, que vocês têm acompanhado, eu creio, as reportagens, e também no meio da igreja, alguns casos que eu falo no meio da igreja, pessoas que comunicam, né, pelo WhatsApp, falam que tal pessoa está com Covid e tudo mais. Então, nós temos percebido que próximo também, não é só matéria de jornal, mas também próximo a nós, tem aumentado significativamente esses casos de Covid. Muitos falam de uma segunda onda que atingiu outras partes do mundo e tem chegado ao Brasil. Mas, independente do que é comentado em entrevistas, nós temos visto isso acontecer. Então, o que eu peço, como, na verdade, uma orientação, é que você continue tomando cuidado, continue usando máscara. Infelizmente, temos percebido muitas pessoas que já abandonaram as máscaras, e isso, neste momento, é bem perigoso, e eu te peço encarecidamente cautela por você, por tua família, continue tomando o devido cuidado, usando máscara, higienizando as mãos, tomando os cuidados necessários, que todos nós aqui estamos carecas de saber, né? Então eu peço, reforce isso aí com as pessoas no teu convívio. A pandemia não passou ainda, na verdade ela tem uma segunda onda, então tome cuidado, né? Vai para a igreja, vai com a sua máscara, pode continuar indo para a igreja, que a gente lá tem álcool em gel pela igreja inteira,
a gente te aconselha que continue usando máscara e com os devidos cuidados, distanciamento. Isso ajuda, sim, a evitar a propagação deste vírus. Então, vale um recado, vale um reforço diante dos altos números que tem cada vez mais alarmado aí no meio da sociedade. Amém? Cremos e continuamos orando. O senhor tem capacitado já médicos, as vacinas estão aí às beiras de sair, algumas já mais avançadas que outras já na fase de aprovação das autoridades sanitárias, já para uma validação, mas nós continuamos crendo que o senhor tem capacitado essas pessoas e logo aí vai sair, as pessoas serão imunizadas com essa vacina. Enquanto isso, nós continuamos orando e principalmente continuamos crendo em Deus acima de todas as coisas e orando e clamando por essas vidas aí de pessoas infectadas, mas daquelas que não estão também, nós pedimos também cautela e mantenha a sua vida de oração. Amém, irmãos? Irmãos, essa noite, primeiro que eu queria comentar um pouquinho sobre a mensagem ministrada no domingo. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Quarta-feira passada, nós tivemos um grande problema com o YouTube no Brasil, eu creio em outras partes também. Simplesmente no meio, eram umas 9 horas, várias redes tiveram o mesmo problema, simplesmente caiu a conexão e não voltava mais. Aqui em casa aconteceu a mesma coisa, a conexão ficou ruim, só consegui voltar aos picados. Pensei que era minha internet de casa, na verdade era problema no YouTube. Então, só para te falar que semana passada nós tivemos um problema generalizado no YouTube. Alguns usuários foram impactados, outros não. Então, por isso que no meio da administração caiu drasticamente. A gente estava quase batendo 30, de repente ficaram 16 pessoas, mas por conta disso, tá? Que tivemos problemas no YouTube, não na nossa transmissão, mas de uma forma geral, vários outros amigos pastores compartilharam a mesma situação, tá? Então, hoje vamos orar aqui para que o YouTube permaneça, não nos deixe na mão e a gente consiga compartilhar. Eu vou até pedir para o André, por favor, não tire a palavra de semana passada, deixa ela lá também. Vamos deixar ela por um tempo, para dar oportunidade para mais irmãos assistirem também. Tá bom? E a mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, que você, por favor, abra a sua Bíblia, Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu lembrei que eu tinha acabado, abri um parênteses e esqueci de fechar. Sobre a ministração de semana passada, do domingo também, foi poderosa. Te aconselho também a depois acessar o canal do Verbo, a ministração do João também falou profundamente na minha vida. Áreas super importantes que precisam ser sempre lembrados e devidamente valorizados, principalmente quando se fala de igreja, do que é ser igreja, ali do que nós somos santuários de Deus, a igreja é santuário de Deus, a palavra do Senhor também. Então, são coisas que nós devemos sempre ficar atentos e valorizar e dar com o devido temor, né? Então, te aconselho depois a escutar essa ministração, foi poderosa, abençoada, e se você assistiu já, glória a Deus, se não, eu te convido a assistir. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, então acompanhe comigo aí, por favor, da sua casa. Filipenses 2, começar pelo verso, então, 1. Paulo falando, né? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também um dos outros. Apenas 4 versículos que dá para a gente aqui falar bastante sobre eles, mas como a gente tem um culto online, a gente procura consolidar um pouco mais a mensagem, ser um pouco mais dinâmica, até mais rápida, para você não dormir aí do outro lado. Então, ele cita aqui algumas coisas muito importantes quando nós falamos de ser igreja, né? Quando ele fala aqui com a igreja em Filipe, né? Aos filipenses, primeira coisa, ele está encorajando, né?
os filipenses a viver em Cristo e no Espírito, em unidade. Então, a gente já começa aqui olhando essa orientação de Paulo aos filipenses. Então, para viver em Cristo e em unidade, né? Na verdade, em Cristo e no Espírito, em unidade. Então, a gente já começa aqui até mesmo o título dessa passagem, que é intitulado Exortação ao Amor Fraternal e à Humildade. Aqui, lógico, num contexto de ser igreja, uma união entre os irmãos. E aqui ele destaca alguns pontos que a gente vai abordar nessa noite. Paulo, nesse contexto, ele não está duvidando que os filipenses não tinham comunhão no Espírito, que não possuíam um profundo afeto, ou sentimento de compaixão. Ele não está duvidando que esses pontos, na verdade, não eram uma realidade no meio da igreja, né? Que não estavam presentes na congregação. Ele não estava duvidando disso. Mas, o que Paulo, se você perceber, ele usa a expressão se algumas vezes, né, dentro desse contexto. Ele fala, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então, ele provoca, na verdade, ele usa essa expressão se, algumas vezes, né, dentro deste contexto, para provocar os filipenses, no sentido de refletir se essas qualidades que foram citadas são evidentes na vida deles, né? Então, ele leva a igreja ali a pensar, né? E ele, lógico, quando escreveu isso, ele estava preso, né? Mas Paulo leva, é uma das principais, na verdade, umas cartas, uns poemas, né, que Paulo descreve em Filipenses, que chamam muita atenção pela forma com que ele conduz a escrita e a orientação à igreja. Então, ele aqui provoca, ele lança algumas provocações, ele fala, olha, qual que é a mensagem dele? Reflita se esses pontos que foram tocados, se eles são evidentes na vida do cristão, né? Ali para eles, e aí eu faço e trago a palavra prática para as nossas vidas nos dias de hoje. Será que essas qualidades são evidentes nas nossas vidas? Fica aí um pensamento, mas vamos continuar. Então, e ele continua aqui falando assim, olha, tem o mesmo modo de pensar, né? Só que, vamos lá, né? Aqui Paulo não está falando, você deve pensar como o outro pensa, no sentido das ações diárias, no modo que ele conduz a vida dele. Não, aqui Paulo está abrangendo um outro contexto, né? Ele fala dentro de um mesmo espírito. Quando fala de um modo de pensar, o mesmo modo de pensar é dentro de um mesmo espírito cooperativo e harmônico. Para quê? Sempre para focar a glória de Deus. Então, quando ele fala tem o mesmo modo de pensar, logicamente, o que Paulo está abordando aqui, como cristãos, né, pensar de uma forma que leve a cooperação com os meus irmãos, pensar de uma forma que sempre o foco de tudo vai ser a glória de Deus em nossas vidas, no meio da igreja. Então, essa reflexão que Paulo faz quando ele toca nesse ponto de ter o mesmo modo de pensar, né? Por quê? Cá entre nós, há uma tendência do ser humano de pensar em si mesmo, ou não? Ou eu estou falando alguma besteira para você, né? Há uma tendência natural do ser humano na sua vida, e muitas vezes egoísta, egocêntrica, de pensar em si mesmo e esquecer do contexto, esquecer que nós somos igreja, né? Lembrando aqui o que o João falou no domingo, nós somos santuário de Deus, né? Individualmente falando, mas também coletivamente falando, como igreja. E igreja, quando eu tenho entendimento do que é ser igreja, e essas qualidades são evidentes na minha vida, né? Eu paro de pensar somente na minha vida, e eu começo a pensar nas pessoas que estão à minha volta, na igreja em si, como que realmente Deus pode continuar tocando a igreja. A gente vai continuar alguns outros pontos aqui, não vou me antecipar neles. Mas há uma tendência natural do ser humano em pensar em si mesmo, né? É muito mais fácil a gente enxergar as falhas dos outros. Por quê, né? Só que, inevitavelmente, quando eu enxergo a falha dos outros, eu me coloco numa posição superior. Isso é muito
lógico e é muito claro, porque quando você critica o que alguém fez, você critica uma falha do outro, do seu vizinho, do seu irmão, você se coloca numa posição superior a ele. E aí a gente vai entender um pouquinho que é exatamente o contrário que deve ser feito numa vida coletiva, pensando em ser igreja, né? Em ser de fato um santuário do Senhor como igreja também. Então, não precisa abrir a sua Bíblia, mas Romanos 12, 3, fala assim: porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Novamente aqui Paulo falando aqui, né? Agora em Romanos, aos Romanos, né? Falando aqui, nesse seguinte ponto ele falando, né? Olha, né? Não pense em si mais do que convém. Lógico, nós não acabamos pensando em nossas vidas de alguma forma? Sim. Você tem sonhos, você planeja, você organiza a sua vida, você estuda, você administra o teu lar com a tua esposa, você administra a tua família. São coisas que nesse momento você está pensando num grupo menor, na tua casa, ou até sim na sua carreira profissional e em outros aspectos. Mas o que ele ressalta aqui? Digo a cada um dentre vós, e não pense em si, mesmo além do que convém, ou seja, tudo isso importa, né, na tua vida. Mas isso é parte, não é o todo. Se você é igreja, você tem outros tipos de preocupação ou de atenção que deveria ter sendo igreja, né? Essa vaidade, digamos assim, de pensar apenas em si mesmo, né? Essa vaidade de achar que as pessoas, que nós somos superior às outras pessoas quando nós erramos menos do que elas, né? Isso não deixa, na verdade, de ser uma vaidade, e ela precisa ser combatida, né? Outra passagem, Efésios 4, 17 a 19, fala assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Novamente aqui, Paulo falando novamente que, novamente, aqui nesse caso, o primeiro exemplo que eu estou colocando de vaidade, de não andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque isso obscurece o entendimento. Você, novamente, tem um isolamento de preocupações para olhar, vamos colocar aqui entre palavras mais simples, olhar para o próprio umbigo, apenas para ele e ponto. Lembrando, Eclesiastes, também bem conhecido, 1:2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando todas as coisas que fazem somente você olhar para si mesmo, não, porque eu preciso crescer, eu preciso ser, sabe aquelas expressões que você escuta desde criança, ser alguém na vida, você precisa. Nós vemos o mundo sempre exaltar muito o eu, né? Recebi esses dias uma mensagem, né? Essas de patrocínio aí, de propagandas, na verdade, publicidade, que me expressei mal de publicidade, falando, não, você pode tudo, você consegue, você tem um potencial que pode ser despertado e pode alcançar aquilo que você quiser na tua vida. São apelos que levam, que querem trazer, na verdade, uma motivação para as pessoas, na verdade, um incentivo, a motivação vem de dentro para fora, mas no aspecto de, cara, você pode tudo, né? Você é brasileiro, você pode sair do outro lado, você pode vencer. Nós olhamos para isso com o devido fundamento correto em nossas vidas, entendemos que a gente só pode isso, que nós só podemos isso, se nós temos, de fato, Cristo reinando em nós, né? Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos restaura, é Ele que nos deu a vida, né? Que nos restaurou na aliança com Deus. A sabedoria vem dele, tudo vem dele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o fundamento que o cristão deve ter na sua vida. E sim, as consequências disso, sim, o Senhor vai nos abençoar,
mas desde que a gente tenha entendimento também e busque a palavra dele. Ser igreja é muito importante na vida do cristão, porque tem muitos cristãos ainda achando que... hoje mesmo eu vi um debate aí, pela uma discussão que eu vi no Facebook, de pessoas debatendo que não, que é possível ter comunhão isolado da igreja, é possível ter comunhão somente na minha casa. Gente, vamos lá, nós estamos vivendo um período de pandemia, ok? Estamos vivendo isolamento e os cultos online são ferramentas para a gente não deixar de escutar a palavra, mas com o devido cuidado, com as devidas orientações e zelo, sim, o importante, e não podemos e nunca substituirá, que a igreja precisa congregar. Falar que ama o teu irmão online, pelo vídeo, isso é muito vago. Mas amar o teu irmão que está ali do teu lado, que pisou na bola com você, e você precisa olhar para ele dentro de uma congregação e praticar o amor, né, o afeto, a compaixão, você consegue praticar estando ali dentro daquele mesmo ambiente. Né? Então não se engane, né? A comunhão com os irmãos é importante. E continuando, Paulo percebe que cada um olha naturalmente para os seus próprios interesses, né? Paulo percebe isso. O segredo, então, é pegar esse mesmo nível de preocupação e aplicá-lo também à vida dos outros irmãos, né? Ao que é dos outros, na verdade, né? Nesse contexto de ser igreja. Só que nessa jornada, nessa caminhada, muitas pessoas acabam perdendo e desvalorizando o que é ser igreja, né? Como disse o João no domingo, um santuário de Deus que é a igreja. De repente, a alegria de viver em comunhão, elas começa a se perder. Porque começa a olhar muito para si mesmo. Começa a criticar, sabe? A pessoa chega na igreja, elogia a visão da igreja, alcançar, discipular, enviar, isso queimou no meu coração, mas de repente passa um tempo na vida dela que alcançar, discipular e enviar não faz mais sentido. Que os problemas que eu vejo são muito maiores do que tudo aquilo que a igreja possibilitou que ela fosse restaurada. Lógico, vamos falar aqui, Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que restaura. Mas a igreja é o corpo de Cristo. E logo, Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja sim é importante e é uma oportunidade para que essas pessoas sejam tocadas, foi através da igreja, né? Da intercessão dos irmãos. Quando eu falo igreja também, olhando para dentro de nós mesmos. Nós somos igrejas, ok, mas nós congregamos juntos e somos ali a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, cada um tem a sua função e a sua importância. Mas a igreja continua sendo importante, né? A igreja continua sendo essencial na vida do ser humano, do cristão, né? Ela continua sendo uma baita de uma oportunidade, de um socorro, não pela forma, não falando que o templo é sagrado, né? Mas aquilo que ele carrega, a presença, a casa de Deus, né? Isso é a igreja. E quando nós olhamos desde como as pessoas valorizavam a igreja, desde a igreja primitiva, lógico, a gente sabia que as pessoas começou assim a igreja, as pessoas saindo de casas em casas, e de repente a igreja crescendo, espalhando, e cada vez mais conversões, a igreja sendo perseguida, mas a igreja continuando a ser igreja. E por mais que existam nos dias de hoje, muitas pessoas saindo da igreja, metendo pau na igreja, aquela igreja que era tudo na vida dela, de repente não é mais. Aquela igreja que trouxe restauração e cura para a vida dela, de repente não é tão boa como ela esperava mais, porque tem erros, porque tem coisas que entristeceu, porque tem irmãos que erram, mas cá entre nós, a igreja vai continuar sendo igreja, porque irmãos têm falhas, e nós não somos perfeitos. Provavelmente você já falhou com alguém na tua vida. Eu, não provavelmente, mas eu já falhei na minha vida com várias pessoas. Mas a igreja continua sendo preciosa, continua sendo algo que Deus preparou para mim. E é lá que eu recebo alimentação, é lá que eu recebo a palavra de Deus que vivifica a minha vida. É lá que eu devo olhar para o lado e ver que o mundo não gira em torno de mim. Ele gira em torno de uma igreja coletiva, de irmãos que juntos se unem com seus defeitos, mas em oração a igreja prevalece. Ela continua avançando, ela continua crescendo, e ela continua sendo uma baita ferramenta para trazer restauração para a nossa cidade e para a nação, né? Então, a igreja, quando nós começamos a perder a alegria de viver em comunhão,
é muito triste e preocupante, né? Quando cristãos já não se alegram mais por ir na casa de Deus. Infelizmente, eu tenho percebido que os cultos, por exemplo, de domingo à noite, não estão cheios como deveriam estar. Lógico, aqui eu volto a falar. Eu sei que tem muitos irmãos que estão optando pelo isolamento, questão do Covid e tudo mais, e nós respeitamos, nós não estamos condenando as pessoas que optaram por isso. Mas eu também sei que muitos irmãos que não estão dando o valor para o Covid, né, pelo isolamento, não estão indo na igreja porque esfriaram, porque aquilo não queima mais no coração congregar, porque ele pode escutar a palavra simplesmente online. Mas, irmãos, é tão importante nesses tempos, né, olhar para a igreja como algo que realmente deve ser valorizado, olhar para a congregação com os irmãos, saber que aquele é um lugar onde eu posso orar junto, aquele é um lugar onde eu vou ter defeitos também do meu lado, mas a igreja, ela serve para isso, para colocar pessoas diferentes, e para que a graça e o amor de Deus venham e toque todas essas pessoas, e aquela graça na vida do meu irmão pode tocar a minha, e a minha pode tocar a vida do meu irmão, e assim a igreja ser fortalecida em oração, em temor. Então, a igreja é muito importante, só que quando começam a entrar essas coisas, começam a entrar a desunião, começa a entrar o senso crítico, né? Achando que o fulano é melhor do que o outro, que a cela do outro que está mais cheia é melhor, porque o outro ali falou de uma tal forma, porque fulano, ciclano. Isso começa a entrar no coração, sabe o que começa a entrar? Aqui totalmente, né? E muitos não percebem, começa a entrar desonra no coração, né? Como eu falei, a igreja não é tão boa como antes. A igreja já não brilha no olhar como antes. Mas cá entre nós, o Senhor continua habitando naquele lugar. A revelação que foi dada e que nós estamos debaixo dela, ela continua viva até os dias de hoje. Vamos falar de verbo vivo? Alcançar, discipular e enviar continua sendo as principais vertentes na qual foi dada a visão sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. Lógico, tem outros pilares, fundamentos cristãos, bíblicos, mas alcançar e discipular e enviar é aquilo que todo cristão deve exercer. E nós valorizamos muito isso, né? Então, essa continua sendo a visão. A igreja continua sendo em células. A igreja continua tendo líderes e LTs. A igreja continua tendo supervisores, pastores e bispos e o apóstolo. A igreja, por mais que ela sofre mutações em sua organização, melhorias de processos, ela continua sendo igreja, ela continua sendo o corpo de Cristo, ela continua sendo o local adequado para que pessoas sejam restauradas, que pessoas encontrem a salvação, para que pessoas se arrependam dos seus pecados e que vivam em comunhão, amando os irmãos uns aos outros. Mas quando entram dúvidas, quando a revelação não é mais tão real como antes, isso são coisas que acabam nos afastando do corpo. Isso fazem a gente criticar, faz nós criticarmos cada vez mais o nosso vizinho e achar que a gente é melhor, porque a gente não errou quanto ele, porque a gente não critica quanto ele, nós estamos errando até mais, se achando superiores. E o que Paulo fala, que isso é vaidade, né? Se achar superior ao irmão é vaidade, é engano, é falta de humildade, é falta de zelo, é falta de temor, é falta de amor pelo irmão. Isso, infelizmente, nós temos visto, eu tenho presenciado algumas pessoas que têm saído da igreja e falando mal, e enchendo o Facebook de críticas, e pessoas que têm prazer de entrar, por exemplo, numa transmissão online do culto do verbo e colocar lá o não gostei. Cá entre nós, o que leva uma pessoa a entrar numa transmissão online de um culto e clicar em não gostei? Será que ela está perdendo tempo somente para mostrar a crítica dela ao ministério? Isso é um coração totalmente perdido, totalmente desviado do propósito de Deus. Por mais que ele não gostou de alguém dentro do ministério, de alguém deu uma mancada, nada justifica criticar o corpo de Cristo. Nada justifica criticar realmente todas as pessoas que compõem a igreja, porque lembrando que o Cristo é o cabeça, e ele um dia vai buscar a sua noiva, né? E nós somos a noiva de Cristo, a igreja. Precisamos lembrar, né? Eu queria que você gravasse essa frase no seu coração, né? Nós precisamos lembrar de onde nós viemos, quem éramos e a quem nós pertencemos.
Isso parece ser tão básico, mas precisa ser lembrado sempre. Nós precisamos lembrar de onde viemos, quem éramos e a quem nós pertencemos. Quando a crítica vem e as pessoas começam, infelizmente, alguns, a olhar para a igreja e criticar a igreja e começar a buscar a igreja perfeita, né? Muitas vezes se esquece disso, de como chegou. Qual igreja que foi o berço e foi a oportunidade para essa pessoa ser restaurada? Quem eram os irmãos que estavam à volta, que pagaram preço em oração? E aqui eu não estou querendo fazer um comentário para que você deve toda a sua vida, você deve ficar ali. Não, não, não. Eu estou querendo aqui ressaltar a importância de ser igreja e valorizar a igreja que você está. Eu sei que, como eu disse já, muitas pessoas erram. Nós erramos, eu já errei. E muitas vezes, possivelmente, pessoas errarão contigo e comigo. Mas ok, eu sou igreja. Eu continuo sendo igreja. Eu continuo sendo dependente do corpo. Eu sou parte do corpo. Eu não sou todo o corpo. Eu faço parte do corpo. E quando eu olho para isso, né, e entendo que ali, vamos falar de Ministério do Verbo Vivo, né, tem tantas outras grandes igrejas, excelentes denominações, corpo de Cristo. Mas aqui eu quero te falar, você que é membro do Verbo Vivo, né, valorize a tua igreja. Muitos estão optando pelo isolamento nesses tempos e têm se isolado da igreja, têm se isolado do corpo de Cristo, têm se escondido atrás de um isolamento que é real por uma pandemia, mas usado isso como muleta e justificativa para não ter mais comunhão com os irmãos e achar que tem tanta coisa errada. Mas eu queria te falar uma coisa. Você está no melhor lugar do mundo que Deus pode te colocar, ter te colocado. Como eu falei, sempre nós teremos espaço para aprender, mas valorizar onde você está inserido é uma oportunidade para você crescer em Deus. Muitas pessoas não têm experiências com Cristo na igreja, porque não valorizam a igreja. Muitas pessoas não têm vivido um tempo novo nesse aspecto, independente de pandemia, porque não têm olhado e valorizado a igreja como deve ser valorizada. Meus amados, igreja é algo precioso do Senhor. Igreja foi nos dada para nós frequentarmos, para nós congregarmos, para nós afiarmos uns aos outros, sim, mas para que o fundamento do amor ele esteja acima de todo tipo de crítica, né? É tempo da gente checar esse fundamento, esses fundamentos que nos mantêm na igreja. Será que nos dias de hoje você sente o mesmo amor que você sentia pela igreja que você está, do que você sentia lá atrás? O que tem feito isso se esfriar? Se sim, se não. Se não, glória a Deus. Se sim, por quê? Será que as pessoas não têm atendido mais a nossa expectativa? Mas será que as pessoas precisam atender a minha expectativa? Ou eu preciso estar inserido no corpo de Cristo, entendendo que as pessoas são falhas, mas que eu devo servir, honrar e ser humilde, né, de todo o meu coração, entendendo que eu não sou superior a ninguém, que na verdade eu preciso aprender com os irmãos. Não quero aqui estender, mas lembre-se de Mateus 7, 24 a 27, quando Jesus ali, ele fala, ele faz a comparação, né, sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada sobre a areia. Esses são fundamentos. Essa passagem, essa parábola, na verdade, ela traz, né, para nós checar os nossos fundamentos. Onde hoje eu estou alicerçado dentro da igreja? Quais são os fundamentos que fazem com que eu permaneça na igreja? Independente se você é líder, aqui eu não estou falando de posição. Se você é LT, se você é supervisor, se você é membro, não importa. Qual é o fundamento que você tem no seu coração hoje a respeito da igreja, desse santuário de Deus, de olhar com temor a igreja, porque é algo precioso. Será que a gente tem olhado com tanto temor a igreja ou tem saído críticas, simplesmente, né? Ou tem sido muito mais fácil criticar, porque isso poderia ser melhor. Mas espera aí, se poderia ser melhor e eu sou parte do corpo, deve começar por onde? Comigo. E não simplesmente abortar. É muito fácil abortar processos e virar as costas e falar que a igreja é errada. Mas espera aí, será que não começa por mim? Será que não começa comigo? Né? Tomando as minhas atitudes, dobrando o meu joelho, orando pela igreja, orando pela restauração dos irmãos, do que simplesmente falar, a igreja não é tão boa como antes,
ela não atende mais às minhas expectativas. De repente, aquela igreja que trouxe salvação, que foi o caminho para trazer salvação para a tua vida, ela não serve mais. Mas sabia que Cristo continua reinando no meio dela? Sabia que a igreja, ela continua tendo cabeça como Cristo, e por mais que exista um esfriamento nos dias atuais no meio da igreja, não estou falando de toda a igreja, mas tem uma parcela que sim, né? A gente vê isso refletido no culto, a gente ficar falando para as pessoas e no culto, isso deveria ser natural, voltar para a igreja com o coração inflamado, em querendo ter comunhão com os irmãos, e realmente, por mais que hoje esteja em isolamento, mas eu posso estar lá adorando junto e valorizando esse tempo junto. Mas aquilo já não desperta mais o meu coração, porque eu estou buscando a igreja ideal. A igreja ideal foi aquela que Cristo te colocou. A igreja ideal foi onde Deus te plantou. Foi onde as pessoas intercederam pela tua vida e pagam um preço, e oraram por você, e foram ali o braço estendido, para que Cristo continuasse operando. Essa é a igreja. Então, não busque a melhor igreja de todos os tempos. Sabe por quê? Porque você faz parte dela e eu também faço, e nós somos falhos. Eu amo a minha igreja, eu amo o ministério que eu sirvo, e eu amo os irmãos que estão comigo há tanto tempo, e aqueles mais novos também, eu amo todos que andam com a gente, amo os meus pastores amigos, amo os bispos, amo a vida do João, amo as pessoas, às vezes a gente é mais próximo de uns, naturalmente, por mais contato, mais distante de outros, mas eu amo o lugar que Deus me plantou, foi ali que eu aprendi, foi ali que Deus me ensinou, foi ali que Deus tem me lapidado, foi ali que eu tenho aprendido com os meus irmãos. Então é ali que eu preciso gerar fruto. É ali que eu preciso alcançar, discipular e enviar. São esses pilares que, como igreja, aqui no Verbo Vivo, eu preciso cada vez mais olhar com carinho e ter temor e amar os meus irmãos. Né? Então eu preciso ter para isso, edificado sobre a rocha. Muito bem fundamentado no meu coração. Né? Não levado por críticas, mas movido por amor. Humildade é servir uns aos outros. E não existe uma relação entre pertencer a Cristo e viver em desunião. Não tem como. Não tem, a gente está cansado e a gente vê na Bíblia isso. Falar que você ama a Deus se você não ama o seu irmão. Grande mentira. Grande mentira. E grande engano que fazem uma igreja a ser impactada com esse tipo de visão. Primeiro eu preciso amar os meus irmãos. Se eu amo os meus irmãos, eu sim posso dizer que eu amo a Cristo. Se eu não amo o meu irmão, eu não sou igreja. Porque se eu faço parte de um corpo, eu preciso amar o corpo. Né? Preciso ser integrante do corpo. Nós temos que ter um amor sacrificial. Né? Um amor que não seleciona. O amor de Cristo pela igreja. Isso é ser igreja. Né? Isso é ser igreja. Isso é olhar para um fundamento tão precioso, quando Paulo descreve, né, que nós devemos não ser superior aos nossos irmãos, que não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Tudo que eu falei aqui, né, da importância de ser igreja, de valorizar a igreja, de valorizar os irmãos, de valorizar a congregação, sabe o que significa? Olhar menos para nós mesmos, assim como Paulo está falando aqui. Olhar menos para os nossos interesses, olhar menos para as nossas vaidades e olhar mais para os nossos irmãos, valorizar mais os irmãos que andam conosco, amar mais os irmãos que Deus colocou em nossas vidas. Isso é ser igreja. É abrir mão de interesses pessoais e olhar para a vida do meu irmão com uma preocupação tanto quanto aquela que eu olho para as coisas e objetivos na minha vida pessoal. Ser igreja é se doar. Ser igreja é servir. Ser igreja é ser humilde. Ser igreja é não se preocupar com as consequências em amar uma pessoa que muitas vezes pode estar pisando na tua cabeça por algum motivo. Mas você olha para isso e você ama a vida dessa pessoa. Isso é ser igreja. Né? Não é ser bobo, mas é entender que existe um fundamento muito maior daquilo que eu vejo. E da correspondência que eu posso ter com as atitudes erradas, às vezes, de algum irmão contigo. Então, senti muito de compartilhar isso. Fui muito tocado por Deus na ministração de domingo do João, e senti de continuar um pouquinho trabalhando dentro dessa veia. Né? Nós somos, lembra disso da ministração de domingo, você é santuário de Deus. A igreja também é santuário de Deus. Valorize a igreja.
Ame a igreja que você está, embora você até ache dificuldades ou problemas. Mas a igreja sou eu e é você. Então, nós temos os nossos deveres. Dever como cristão, dever como filho e servo. Que Deus te abençoe muito. Eu vou orar, já deu 10 horas, acabando dentro do tempo. Eu vou orar e a gente já se despede. Se você puder, feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por mais esse culto. Eu te agradeço por essa oportunidade de compartilharmos essa palavra. Senhor, como é importante ser igreja. Senhor, eu peço misericórdia por tantos cristãos nos dias de hoje que não têm valorizado mais a igreja. A igreja tem sido algo que, se der na teia, a pessoa vai. Se não, não tem problema faltar nos cultos. Senhor, nós sabemos que aqui não é uma questão religiosa que está sendo discutida, mas uma questão de reverência e temor em relação à igreja. Senhor, que esse temor cada vez mais brote no coração da igreja, valorizando uns irmãos aos outros, não simplesmente se apegando a falhas, que nós falharemos certamente, Senhor. Mas o teu infinito amor acaba nos constrangendo, nos amando, nos perdoando. Mas eu peço que nesses dias, Senhor, que nós temos orado por avivamento no meio da igreja, que além desse avivamento, que venha uma consciência, Senhor, e também um entendimento no coração da importância de congregarmos e pertencermos a uma igreja, a um corpo que precisa ser cada dia restaurado pela palavra do Senhor e avivado por essa palavra, porque ela é alimento para isso. A palavra alimenta a igreja a continuar fortalecida, e sabemos que, independente das ações do inimigo nesse tempo contra a igreja, trazendo apatia, trazendo esfriamento, trazendo confusão e contenda, nós continuamos crendo que o Senhor é o cabeça da igreja, e a igreja vai prevalecer nesse tempo. O inimigo não vai vencer, porque o Senhor já venceu a morte. Nós cremos assim, Senhor, que nesse tempo, irmãos cristãos, filhos de Deus, levantem essa bandeira e continuem honrando o Pai, estar ali no corpo de Cristo, valorizando a comunhão, valorizando os irmãos, valorizando onde Deus nos plantou, e que acima de qualquer problema, de críticas, de falhas, que a igreja continue sendo valorizada, fortalecida por irmãos, com fé, com ousadia, e pagando o preço de orar e amar uns aos outros. Senhor, que seja uma igreja prevalecente, que uma igreja que não anda para trás, mas uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que é apaixonada por fundamentos tão preciosos que nos mantém ligados ao corpo. Senhor, tira de nós todo tipo de confusão, de todo entendimento errado e achar que se eu tenho algo contra o meu irmão, que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Eu preciso resolver com o meu irmão, eu preciso me aliançar com o meu irmão, independente das diferenças que existam, mas que o Senhor continue sendo o cabeça da igreja. E nós, membros do corpo, que valorizamos e amamos andar com os nossos irmãos. Que a igreja cresça nesse tempo. Com esse entendimento, que a igreja avance nesse tempo, com pessoas apaixonadas por esses fundamentos e de congregar com os nossos irmãos, sabendo que somos todos limitados, mas o Senhor nos amou primeiro. Eu te agradeço por esse privilégio, por essa mensagem, e que continue transformando em nós as nossas ações, as nossas atitudes, e que corresponda nos cultos, na presença nos cultos, no engajamento nas reuniões, na nossa adoração, desde o momento do início do culto até o término. Assim nós te louvamos, e eu peço, restaura a igreja nesse tempo, continua restaurando, para que cada vez mais a tua glória seja espalhada em toda a cidade, em todas as nações. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um bom restante de noite, que essa mensagem, de alguma forma, você consiga meditar nela e orar sobre ela, né? Eu creio que sempre leve a palavra, cheque os fundamentos e ore sobre ela. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos domingo no culto da igreja. Espero te encontrar lá com os devidos cuidados, máscara, higienização, distanciamento.
mas espero muito te ver lá e junto como igreja vamos congregar e vamos passar por esse período, sair de um isolamento espiritual e viver uma comunhão com o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, graça e paz.